Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um review no canal e hoje nós vamos ler a história do gamer que não conseguia zerar um jogo porque era muito difícil e acabou recebendo uma oportunidade, mas se ele morrer no jogo, agora ele morre também na vida real. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e vai no link dos comentários e entra na comunidade do Discord para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nossa história começa numa noite estrelada de lua cheia, em um castelo gigantesco com um ser falando. Abre aspas, um simples humano conseguiu chegar tão longe, fecha aspas. Tenho que admitir que você é habilidoso, aço eleitor. Essa pessoa falando é apresentada como Farza, um Lorde Demônio de rank 7. E aí então é mostrado o nosso querido prota, Han Jin-woo, vulgo aço leitoso, dizendo que a era dele iria terminar hoje. Ele assume uma posição de luta com sua espada e usa a 12ª forma, espada empírica, e pula diante do Farza, quando epicamente surge uma notificação de que ele foi desconectado do servidor, com a cena do Farza dizendo que ele era cheio de falha. O nosso prota implora pra ele parar com isso e leva desconect na missão da raid contra o Lorde Demônio de 7º rank, mostrando que o guerreiro Han Jin-woo falhou em completar. No corte rápido Tramontina, um dos manos pergunta se Jae-woo, vulgo prota, ainda tava jogando aquele jogo. Então outro cara diz que sim e pergunta se ele acorda ele ou não. O mano manda ele balançar ele de leve, quando de repente ele sem querer acaba puxando o cabo. É aqui que o nosso prota surge puto da vida segurando o cara pela gola da camisa, perguntando se tinha sido ele que puxou o cabo de rede. O cara pede desculpas pro prota, então o prota joga ele no chão reclamando que já tava praticamente no final, já tinha conseguido e simplesmente mete um mata-leão no cara. O cara tiltou legal. O prota nos fala que o nome dele é Han Jae-woo e explica que pode parecer que ele é viciado em jogos, mas ele diz que era bem popular. O resolve tudo de Hanan, o cérebro de Hanan, o Goblin do dinheiro. Ele conta que tinha uma vida boa, mas aí percebeu como tudo era trivial. Ele olha pela primeira vez para uma cápsula de jogo, então ele fala sobre tudo em que era obcecado. A obra-prima da Super IA Aquila, um jogo VR de qualidade absurda. O Savior of Humanity. Ele conta que esse lugar mudou a vida dele, um RPG single player com um mundo aberto gigantesco. Pra ele que nunca tinha lido um livro ilustrado, aquele mundo era mágico, sem contar as personagens lindas de todas as espécies. As histórias delas também prenderam nosso prota e transformaram ele. Sim, ele se casou com uma NPC. Ele que só se importava com dinheiro, então pegou um empréstimo. Tudo isso pra comprar uma cápsula de jogo de 1 bilhão de wons, aproximadamente fucking 3 milhões de reais pra mais. Ele ainda fala pra chamarem ele de louco, e ele é. O mano que tava aparentemente levando um sacode do prota pergunta como ele pôde tratar ele assim. Logo ele que investiu um monte de dinheiro nele pra ser jogado fora. O prota olha pra cara dele e diz que entendeu e talvez tenha acabado cobrindo eles demais. Uma escapadinha no golpe sem a mulher saber, um fazendo bico sem a empresa saber e um cagando VTubers há 10 anos. O Random 2 pergunta pro prota quem ele acha que é pra falar alguma coisa depois de pegar 1 bilhão de wons só pra um jogo. Eu faria esse acordo. Quando ele encosta no prota, ele leva uma encarada de 1000 jardas e fica logo pianinho. O mano pergunta como ele acha que vai pagar as dívidas dele escrevendo um guia de como progredir no game. É mostrado o prota cada dia mais ficando pobre, de tanto querer só jogar o game. Então os aparentemente agiotas dizem pro prota trabalhar com eles de novo, já que ele era o resolve tudo de Hanan. O prota diz que não, justamente por ainda não ter visto o final do jogo, o verdadeiro final que ninguém conseguiu alcançar. Ele fala pra nós que chegar no verdadeiro final é o mínimo que ele pode fazer pra agradecer a esse mundo por tudo que ensinou a ele. O prota então manda os outros dois irem pra fora, pois o horário do intervalo já acabou. O cara conseguiu dar o calote no agiota. Sim, e o mano ainda saiu perguntando dos juros que ele tinha que pagar. Após o prota trancar a porta, um dos agiotas grita dizendo que tá acreditando no nosso prota. Então ele volta pro Savior of Humanity e agora na Catedral de Bayern, o nosso aço eleitor vulgo o prota recebeu uma penalidade por ter desconectado em combate por 22 horas. E agora ele fica puto porque não vai conseguir ganhar dinheiro. Então uma voz estranha diz que parece que ele tá com dificuldades com alguma coisa e o prota pergunta quem é. Logo então uma menina se materializa na frente dele e diz que o nome dela é Aquila, a mestra do jogo Savior of Humanity. Ele dá uma risada e pergunta se uma garota como aquela era ela mesma. Aquila faz uma cara fofa e diz pra ele não julgar um livro pela capa. O prota fala que é exatamente o tipo de mulher que ele gosta. Então ele fala se ela acha mesmo que ele iria acreditar só porque ela surgiu do nada dizendo que é a Aquila. Então com o estalar de dedos dela, ela aparentemente usa uma mágica de parar o tempo. E o prota pensa que no mínimo era uma habilidade de rank SSS. A Aquila, que aparentemente pode ler mentes, também diz pro prota que aquilo não era uma habilidade. Ela só tinha derrubado o servidor um pouquinho. E pergunta se agora ele acredita nela. Mas enfim, ela diz que pensou no evento novo pro 7º aniversário do game e pergunta se ele quer saber do que se tratava. Então quando o prota pergunta que evento seria, ela abre uma contagem que ao meio-dia um novo mundo seria aberto e fala pra ele ser o primeiro a zerar o jogo naquele mundo com um novo personagem. O prota dá uma risada e diz que ela tá maluca, já que ele ainda nem tinha zerado o jogo com esse personagem dele agora. Então ela diz que a recompensa vai ser 25 bilhões. Aí o nosso prota já abre o olho e então ela zoa com a cara do prota perguntando se ele tava com medinho. Eu não deixava. Então o prota fica
com fogo nos olhos literalmente. Aquila fala se ele não quer ver o final do jogo e ela diz que talvez ele possa existir realmente. Invoca um item e diz que as pistas para alcançar o verdadeiro final são essas. Ele estende a mão dele e Aquila diz pra ele esperar. Ela diz que se ele tentar agora vai ganhar um brinde, então ela simplesmente manda 30 milhões de won pra ele. Ele começa a ficar maluco da cabeça por ganhar tanto dinheiro do nada. E então ela diz era óbvio e mostra uma tabela de liderança de quem mais gastou dinheiro no game. E ele, obviamente, em primeiro lugar. O Prota não se importa se vai conseguir zerar o novo jogo ou não, porque pelo menos os juros desse mês estavam pagos pros caras. Então o Prota fala pra Aquila que ele seria um idiota de dizer não pra um evento desses. Então ele bate no peito e diz que vai tentar. Aquila diz que sabia que ele iria aceitar, já que o esperado era esse de um jogador do top. Dito isso, ela diz que vai levar o Prota pro novo mundo. Então ela começa a falar uma língua toda estranha e após vários efeitos especiais mirabolantes, ela completa dizendo installation. Então ela e o Prota aparecem aparentemente em um outro planeta minúsculo no espaço, com uma porta atrás deles. Aquila conta pro Prota que aquela porta irá levar ele pro novo mundo. O Prota pergunta se aquilo era a porta mágica, fazendo uma referência aparentemente a Doraemon. O Prota pergunta pra Aquila se o jogo irá começar assim que ele atravessar a porta, e ela diz que sim. Então, sem mais nem menos, o Prota abre a porta que tá emitindo um brilho super dourado e aponta pra cara da Aquila e manda ela não esquecer do dinheiro da recompensa. Então ele diz que finalmente vai rumo ao verdadeiro final. E como a alegria de pobre dura pouco, a Aquila conta que esqueceu de dizer uma coisinha, um grande pequeno detalhe, que se o personagem do Prota morresse no evento, ele iria morrer na vida real também. Então já era tarde demais pro nosso Prota desistir. Ele cai que nem uma pamonha numa floresta e se pergunta por que tava doendo, já que aquilo era um jogo. E ele começa a perceber que aquela garota vulgo Aquila tava realmente falando sério. Muito puto por ter sido coagido a entrar no game, ele manda ela ir pra aquele lugar e diz que vai zerar a merda desse jogo. Então o exaço eleitor começa a nova gameplay. Vambora, tropinha. O Mama meio que mostra um card de perfil da Aquila. Ela é uma IA que criou o jogo VR Single Player Savior of Humanity. Ela é considerada uma deusa dentro do universo do jogo e gosta de coisas fofas. É impossível entender o que ela pensa. Também mostra um card do que é o jogo que o Prota tá. É um jogo de aventura onde o jogador enfrenta lords demônios que querem roubar o império. Amado no mundo inteiro por ser um jogo VR, entre aspas, perfeito, mas ninguém conseguiu ver um final feliz por causa da dificuldade. O maior debate entre os fãs é quem será o primeiro a chegar no final feliz. Horas depois, pelo visto, o tempo não foi bom com o nosso Prota. Ele, muito puto com a Aquila, diz que nunca vai perdoar ela por isso. Não era tu que era o fodão? Ele abre a janela de status e obviamente ele tá com um debuff de desidratado. Ele reclama que ela tinha que dar um personagem horrível pra ele, só com 20 pontos de vida máxima e pra piorar só com 3 pontos de mana. Ele fala que só andou por 12 horas, só 12, e tava reclamando que tava desidratado. Ele quer saber como cacetes ele vai conseguir o final feliz com esse personagem. Então ele escuta um barulho de pingo de água e começa a rir que nem um doido por ter, graças a Deus, encontrado por acaso o livro Como Sobreviver, do Bear Grylls. Os caras meteram essa mesmo. Ele manda a Aquila ir pra aquele lugar e, pô, esse mangá tem exageradamente muitos palavreados que o YouTube não permite aos montes. Quando o nosso Prota cai de boca na água do rio, ele se depara com uma bela mulher de cabelos castanhos, lavando a preciosa dela toda despida, e começa a babar toda a água que ele tava tomando. Isso aí tá começando a ficar estranho. Ele literalmente perde 1 de HP por estar com um T bem grande. Ele manda um Jesus amado e pergunta quem é aquela gasosa. Então quando ele vai ver os belos pares de melancias dela, o jogo manda ele pagar a DLC. Ele grita com o jogo por estar fazendo um jogador VIP pagar uma DLC. Ele reclama achando que tava jogando a versão completa do game. Então ele ouve um sussurro no ouvidinho dele dizendo: ei garoto, você tem que pagar pra ver o que vem depois disso. Então surgem 4 mulheres atrás dele tocando. Vão enrabar o Prota agora. Ele pergunta quanto e com um corte rápido Tramontina, ele é mostrado sendo jogado numa cadeira todo amarrado com aparentemente uma bruxa dizendo pra ele ficar parado, já que ele era um tarado. É o preço a se pagar. Ela diz que se ele ficar quieto vai considerar deixar ele com as calças dele. Um outro mano que também foi capturado pergunta se ele tá bem. Os dois vão ser enrabados. O Prota, só querendo ver uma gasosa, pergunta de novo quanto seria. E o mano pergunta onde o Prota queria chegar com aquela pergunta, e ele diz que só tava zoando. Então o mano se apresenta como Rude, o caçador de monstros. O Prota se chama nesse mundo de Valorstead Valor e pergunta como o Rude foi parar naquele lugar. O Rude diz que foi azar, que acabou parando perto da floresta das bruxas enquanto perseguia a presa dele. E então vocês já sabem o resto. O Prota diz que aparentemente é má sorte, e o Rude faz a mesma pergunta pro Prota, mas ele diz que foi uma história parecida. O cara literalmente nasceu lá, então não teve nem muita escolha. O Rude fala que não sabe pelo que exatamente o Prota passou, mas é lamentável pois ele parecia tão jovem. O Prota diz que tá tudo bem, porque aquele tipo de situação era a especialidade dele. Então ele vê uma faquinha no chão e pega ela discretamente, sem as bruxas perceberem. Rude pergunta se o Prota tem algum plano, e diz pra nós que é claro que ele tem, porque foi ele que escreveu como derrotar essas bruxas. O Prota conta pra gente que precisou de 3 dias inteiros, o cara é maníaco. Então ele conta que são 5 bruxas
bruxas de Havel. Esse título foi dado a elas porque aparece na floresta Havel. Seus nomes são Gunda, Caldura, Aldaida, Fugum e, por fim, Rejuju. Embora sejam os chefes iniciais que os jogadores precisam passar, milhares já perderam pra elas, então todas são bem conhecidas por isso. Mas ele diz que se a gente olhar de perto, elas são um grupo completamente desorganizado. O Prota faz uma cara de tarado com quem tem alguma peripécia na mente, então ele fala que agora que parou pra pensar, a Lady Fugul ainda tava viva. O sistema notifica ele que ele tá provocando a Fugul. Ele lembra que a Lady Hajuju disse que ia matar ela. Lady, pra se defender, manda ele ficar quieto, mas aí o Prota já tava dentro da mente da Fugul, que pergunta pra Rejuju quem ia matar quem, e o sistema notifica que a provocação dele tinha funcionado. E então o Prota fala um detalhe sobre a Fugul: ela odeia a Rejuju, e o Prota, pra completar, diz que tem quase certeza de que ouviu ela falar que iria mandar a Fugul de arrasta e depois ficar com todas as coisas dela. Até o Rude Bestão pergunta se o Prota tava dizendo a verdade, então a Fugul põe a Rejuju contra a parede. A Rejuju dá um suspiro e fala: você realmente acredita nele? O Prota dá uma engolida seca pensando que deu merda, mas aí a Rejuju tem a brilhante ideia de falar que também não era como se a Fugul fosse usar todo o dinheiro que ela tem guardado, então nada mais justo do que ela pegar um pouco pra ela também. O Prota consegue entrar na mente da Rejuju, aparentemente. Detalhes sobre a Rejuju: ela quer os bens da Fugul, então a Aldaida diz que era por isso que a Rejuju tava fazendo uma bomba ácida. Detalhes sobre a Aldaida: ela não consegue entender o clima do lugar. A Gunda não liga e só pergunta que horas ia ficar pronto o almoço. A Gunda é morta de fome, e a Caldura pergunta se elas iriam brigar, porque se sim, ela iria brigar também. Essa daí é maluca. Então todas elas começam a sair na porrada umas com as outras, e o Prota fica rindo que nem um doente porque conseguiu provocar todas elas com sucesso. O Prota diz que o plano tá indo de acordo e comenta que a maioria das pessoas pensa que elas trabalham em equipe por conta do título delas, mas elas não sabem nem um pouco trabalhar em equipe. Então o povo fica lutando contra elas sem saber disso, e por isso milhares não conseguem passar dela. Então, aproveitando o momento criado pela briga, o Prota fala pra ele e o Rude darem o pé dali e mostra a saída. Mas antes de fugirem, ele manda o Rude ir na frente, pois ele tinha que fazer uma parada. Então, quando todas estavam no meio da briga, ele pega uma cadeira e quebra ela no meio das 5, jogando elas no caldeirão quente. Então as duas começam a levar dano e ele mete o pé, dizendo que elas eram muito burras, mas que davam muito XP. Quando ele ia escapar, uma cobra da Fugul prende a perna do Prota. A Fugul diz que não vai morrer sozinha e começa a mandar um monte de cobras pra atacar o Prota. O Prota, que esqueceu que o personagem dele é muito fraco, é salvo pelo Rude, que volta pra ajudar ele. Rude pergunta se o Prota tá de boa, e o mesmo diz que sim e pede o arco do Rude emprestado. Rude dá o arco pro Prota e pergunta se ele é bom usando aquilo. Pra não se gabar muito, o Prota só diz que é um pouco. Então atira em um vaso que ficava em cima do caldeirão gigante. A Rejuju diz que aquilo não era nada de bom, já que aquilo era uma bomba ácida que ela tinha feito pra Fugul. Então a casa dela explode com elas dentro. O Prota leva só 1 de dano porque uma pedra cai na cabeça dele. Rude então pergunta se eles acabaram com elas, e o Prota, com medo, diz pra ele não falar isso, mas a notificação dá a certeza da conquista obtida. Essas bruxas não são de nada. E então é mostrado que ele derrotou umas 5 bruxas num tapa só e obteve um total de 320 mil pontos e uns trocados. Ele conseguiu também 5 mil pontos de conquista. Espero que isso seja XP pra cacete. O Prota comemora que deu muita sorte no nível tão baixo, então conta que tudo que ele tem que fazer agora é pegar uma coisinha. Rude diz que acha que eles iriam morrer e fala que o Prota salvou ele. Então Rude fala que mesmo que aquilo não seja muito, ele pergunta se o Prota aceitaria aquilo como presente de gratidão. E então o Prota ganha a fruta do dragão vermelho. O Prota fica impressionado, pois ele nunca tinha ganhado aquilo na jogatina anterior dele. O Rude diz que como elas pareciam valiosas, ele tinha pegado no ninho das bruxas. Num piscar de olhos, o Prota agradece o Rude, pega a mão dele e come tudo. O Prota então se transforma em um osso de dragão que possui um grande poder. Ele entra no modo Super Saiyajin do nada. Com isso, ele sente todos os status dele aumentando imensamente e comenta que um jogador normal como ele nunca sonharia em ter uma sorte desse nível no early game. Rude olha pro Prota e pergunta se por um acaso ele não teria interesse em se tornar um caçador de monstros. Vem aí o Prota caçador de bruxa. Então o Prota desbloqueia a rota do relacionamento com o caçador de monstros. Aparentemente, a cada final de capítulo é mostrado uma curiosidade do jogo. Dessa vez é sobre a classe Guardiã. Ela aparece contra a Legião das Trevas, que apoia os Lordes Demoníacos. Se todos os Guardiões desaparecerem, a Legião das Trevas emergirá nesse mundo, significando a destruição de tudo. Voltando então pro Rude, convidando o Prota para se tornar um caçador de monstros, o mesmo pede desculpas e recusa, pois tem coisas a fazer. O Rude então fala que ele parece ser um homem ocupado pelos... Mas aí o Prota usa dos seus 2 neurônios pensantes e lembra que não tem classe, então toda a experiência que ele ganhou não tem pra onde ir. Logo, aquilo seria uma boa oportunidade, já que se ele deixar XP assim, ele irá desaparecer em 1 mês. Então quando o Rude se despede, o Prota diz 3 meses. 3 meses seria o tempo que ele iria ficar com o Rude, sendo um caçador. O Rude pergunta logo por que não 3 anos. Pô, pera lá também, né, amigão? Então o Rude fala pro Prota entrar na floresta e se esconder onde ele quiser. Em 30 minutos o Rude iria sair pra procurar ele. O Prota logo percebe que o Rude tem uma habilidade de rastreamento de monstros
monstros da árvore dos caçadores. O Prota diz que evolui muito rápido, mas subestimou o Prota, já que ele tinha explorado essa floresta inúmeras vezes, e diz que ele se lembra de tudo, principalmente das melhores coisas. Ele explica que essas árvores densas confundem o senso de direção, esporos venenosos dos cogumelos tóxicos se espalham, e várias bestas ferozes ainda habitam, mais perigosas do que as bruxas. A maioria dessas coisas já estava gravada na mente do nosso Prota, fora que com a fruta do dragão vermelho, o Prota diz que as habilidades físicas dele estão quase maximizadas, então era basicamente impossível do Rude achar ele tão fácil assim. Ou será que não? O Rude acha ele literalmente muito facilmente e dá uns 50 pontos pro esconderijo dele e mais uns 10 pela paixão e esforço do Prota. O Prota, com o rosto assustado, pergunta como ele fez isso, e Rude fala que o rosto dele diz que tá morrendo de curiosidade. Rude comenta que já faz um tempo que ele não tem um aluno tão divertido pra ele ensinar, então ele manda o Prota dar o melhor dele. Com isso, uma missão é completada, missão essa sendo o trote do caçador, surgindo assim uma nova missão pro Prota, as provocações do caçador. Completando essa quest do caçador, ele consegue a classe caçador de monstros. Com isso, ele também obtém a habilidade de herbalismo, esgrima intermediária, sobrevivência e tiro de mosquete. O Prota fala com uma cara macabra que eles iriam trabalhar bem juntos. 3 meses depois, o Rude pergunta pro Prota se ele realmente tinha terminado as tarefas. O Prota comenta que parecia que o Rude não acreditava nele, então manda o Rude se esconder em algum lugar. Então o Rude fala que sempre admira o espírito do Prota e diz que vai tentar se esconder, mas se ele não achar em uma hora, o Prota vai ter que preparar o jantar. O Prota concorda com uma cara de psicopata. Rude escala um fucking penhasco e diz que fica muito feliz por ter encontrado um aprendiz tão bom no final da vida dele. Ainda, o Rude diz que talvez ele não devesse dificultar tanto a vida do Prota, já que se ele se escondesse perto de um penhasco, ele nunca iria achar ele em uma hora. O Prota tava que nem uma assombração atrás dele escalando o penhasco. Então ele pega o pé do Rude e diz que pegou ele. As próximas vezes que eles brincam de se esconder, todas as vezes o Prota achou o Rude. O mesmo diz que tenta entender como ele dominou a habilidade em 3 meses, sendo que ele demorou 5 anos pra aprender. Na última tentativa desesperada de se esconder do nosso Prota, ele se esconde no ninho de cão infernal e fala que é impossível do Prota ir naquele lugar. E quando ele vira as costas pro cão, o Prota pega o ombro dele e fala: dica número 1 do Guardião da Humanidade: nem terremotos acordam um cão infernal adormecido. Então o Prota pergunta se ele passou no teste, e o Rude, muito triste, diz que sim. Fora do ninho, o Rude comenta que nem pensava que ele iria conseguir dominar essas habilidades em apenas 3 meses. O Prota diz que é tudo graças ao mestre dele, mas Rude fala que era por conta do Prota ser talentoso. O Prota, fingindo estar agradecido por ter sido o Rude que ensinou essas coisas pra ele, mostra que usou todos os pontos que conseguiu com a derrota das bruxas. Rude diz que ele é realmente incrível por lembrar de todas as dicas de ecologia de monstros que ele explicou, até mesmo saber da existência do cão infernal. O Prota diz pra gente que era óbvio, porque ele era o autor real de ecologia dos monstros. Rude diz que nunca conheceu alguém como ele antes, e fala que desse jeito o Prota iria definitivamente ir longe nesse ramo. Então ele pergunta o que o Prota iria fazer a partir de agora, se ele iria fazer a coisa que ele tinha mencionado antes. O mesmo diz que vai primeiramente ganhar um pouco de dinheiro, pois tudo começava com dinheiro. O Rude fala que é uma ótima ideia, e na verdade ele tinha um amigo próximo que trabalhava como mercenário, então ele dá a ideia do Prota tentar trabalhar como mercenário. Rude, gente boa demais, uma belíssima influência. O Prota acha essa proposta intrigante, já que o trabalho como mercenário era a melhor opção para uma renda inicial, ainda mais sendo um trabalho gratuito e flexível. O Prota conta que talvez, se ele tiver muita sorte, ele até encontre os guardiões do jogo. Então o Prota diz pro Rude que vai virar um mercenário e agarra a mão dele todo animadinho. Então o Rude manda o Prota levar a insígnia antiga de mercenário dele. Com aquilo em mãos, o amigo do Rude iria reconhecer o Prota imediatamente. Então é aí que o Rude se despede do nosso querido Prota, deixando-lhe boa sorte. Vá com Deus, Rude, será sempre lembrado por você ter sido o primeiro amigo / mestre / pai do Prota. Assim que o Rude vai embora, o Prota fala que tá tudo ocorrendo perfeitamente. Ele derrotou as bruxas cedo e até ganhou uma classe. Com esse sendo um ótimo começo, ele acha que nesse ritmo um final feliz pode não estar fora do alcance dele. Então o Prota se lembra das palavras de Aquila. Enquanto olhava pra insígnia do caçador do Rude: você não quer ver o final. Talvez ele realmente exista. Uma pista para o verdadeiro final. Então o Prota abre o menu de deslogar e quando ia apertar o botão, ele para e diz que sim. Ele nunca sabe quando vai morrer, então essa é a emoção desse jogo de vida ou morte. E diz que vai aproveitar o máximo dessa tensão e manda Aquila esperar por ele, pois ele jura que vai alcançar o verdadeiro final. Com isso, o Prota completa a missão oculta, provocação do caçador, e uma nova missão foi atualizada pra ele: junte-se à guilda de mercenários. Mostra Aquila sentada vendo o Prota jogar naquela espécie de planeta que eles estavam no começo. Ela tá rindo pelo jeito que ele desviou das bruxas e diz que se sente feliz por ter ficado de olho nele. Então outro ser com uma aura muito dourada pergunta pra Aquila se era ele, e ele diz que realmente não era um cara comum. Aquila pergunta se ela tava afim dele ou algo assim. Então diz o nome dela, Valpurga, ou Valfurga, que parece até um anjo. Valpurga diz pra Aquila que ela é uma deusa, então não tinha por que ela estar olhando pra um humano que ela deve proteger de uma maneira como essa. Aquila pergunta por que ela acha isso, já que ele era tão
fofo. Aquila quer ficar com o Prota, confirmado. Ela fala que Valpurga é sempre tão fria e diz que ela costumava ser mais divertida antes. Valpurga fala que isso foi há muito tempo e que, a propósito, pergunta se Aquila realmente pagou a dívida dele. Aquila diz que isso foi resolvido há eras, então Valpurga pergunta se aquele pobre coitado sabe pelo menos se a dívida dele foi paga ou se ele ainda tá trabalhando pra quitá-la. Aquila diz que sim, então Valpurga chama ela de cruel. Aquila diz que é divertido ver ele assim, tão cheio de vida. Mesmo assim, Valpurga chama ela de horrível e a mesma agradece. Valpurga então pergunta se ele também fazia parte do plano dela ou se ele era só um brinquedo. Aquila diz que é mais ou menos como um talento promissor e diz pra elas ficarem de olho nele. Voltando pro nosso Prota que tá reclamando de dor nas pernas, ele se pergunta como que essa floresta é tão cansativa. Ele diz que é só com esse corpo mesmo que ele iria conseguir sair só em 12 horas dela. Então ele finalmente fala que é hora de ir pra guilda dos mercenários. Chegando em uma taverna, duas belas garçonetes dão boas-vindas pro Prota e elas perguntam como poderiam ajudar ele, mas o nosso Prota com uma cara de bobão diz que ele estava apenas procurando por alguém. A garçonete diz que entende e primeiro iria mostrar na mesa dele. O Prota diz que, como esperado, essa taverna era o lugar clássico para obter informações, bebidas, gente viva e, obviamente, cheiro de comida incrível. Então, se algum lugar tivesse informação sobre a guilda dos mercenários, seria esse, já que as pessoas sempre falam demais enquanto estão alegres. Mas acima de tudo, pro Prota, as garçonetes são muito fofas. Mas aí, pra estragar todo o clima da taverna, ele pergunta pra elas se elas conhecem alguém chamado Rebs Shouts. Literalmente todo mundo trava, e a garçonete loirinha que tava agarrada no braço do Prota diz que esse nome não deveria ser pronunciado naquele lugar. O Prota, sem entender, pergunta o porquê, e a outra garçonete diz que ele era perigoso demais. Conta que uma vez, o namorado dela se envolveu com ele e voltou parecendo uma múmia. A cara do Prota nessa cena é muito engraçada. A garçonete conta que todos os outros sofreram muito por causa dele, e o Prota conseguiu diminuir a felicidade da taverna. Então é mostrado um monte de jovens, todos com aparência de velhos, e o Prota já começa a se perguntar quem diabos o Rude indicou pra ele. E a loirinha empurra ele e manda ele fugir rápido porque o Shouts iria aparecer a qualquer momento. Só que aí nesse momento ele dá um encontro literalmente com o Rebs, que pergunta quem foi que empurrou ele. O cara é um poste. Ao olhar pro Prota ele vê que a insígnia do Rude tava com ele, então ele deduz que deveria ser o cara que o Rude falou que iria procurar por ele. Rebs acha perfeito, pois ele estava procurando por um escravo de trabalho, quer dizer, companheiro de trabalho, se é que você me entende. O Prota pergunta o que ele estava tentando dizer com aquilo, e logo pensa que Rude é um cuzão e que ele tá morto na próxima vez que eles se verem. Andando pela rua, o Prota pergunta então se quer dizer que ele seria agora o novo companheiro do Rebs, pra ser levado até a guerra entre o príncipe eleitor e as forças de Pesamut. Rebs diz que o Prota entende rápido, ainda chama ele de menino inteligente. O Prota diz pra gente que mesmo que pareça muito que ele esteja sendo contrabandeado para o exército de algum país, ele acha que isso é uma ótima oportunidade, já que o príncipe eleitor é um guardião do jogo, um dos 12 eleitores de Pauts. Então, com ele poderia conseguir informações sobre outros guardiões. E falando dele, o Rebs fala que aí vinha ele. Então Rebs segura o ombro do Prota bem forte, tanto que o sistema notifica que ele tinha sido emboscado e perdeu 30 de HP. Todos começam a falar por perto que era uma procissão do príncipe eleitor. Rebs olha o grupo do príncipe e diz que combinaria muito se ele tivesse lá. O Prota vê que tá diferente do que ele esperava, já que antes ele ficava do outro lado das coisas. Ele vê um novo príncipe eleitor, um loirinho que o Prota diz que parecia mais um vilão. Ao prestar mais atenção no grupo do príncipe, ele nota que alguém muito importante estava lá, a dama Valpurgis. O príncipe olha pra Valpurgis e pergunta se algo parecia errado, já que ela parecia distraída. A mesma abaixa a cabeça e diz que não. Então o príncipe diz que a guerra os espera e eles partem em frente. O Prota conta pra gente que Valpurgis era uma companheira dele nas jogatinas anteriores, mas infelizmente ele não conseguiu salvar ela em nenhuma delas. Sempre acabava da mesma maneira. Logo o Rebs pergunta se algo incomodava o Prota, já que ele tava com uma cara de puto, e o mesmo diz que não. Então o Prota fala que dessa vez, mesmo que ele tenha que arriscar a vida dele, ele vai encontrar um final onde ela vive. No campo de treinamento da guilda dos mercenários do próprio Rebs, o Prota acha que aquele lugar é muito intenso, e até acha que era parecido com a marinha. Rebs diz que é o tempo perfeito, já que eles estavam selecionando os líderes de grupo através de lutas, e que também estava valendo dinheiro. O Prota logo pensa que vale orgulho e dinheiro, mas bem, ele diz pra gente que tudo que ele precisa é contactar o príncipe eleitor, então ele diz pro Rebs que era melhor ficar de boa por agora. Rebs fala que era claro que o Prota iria participar, porque nem ferrando que o Rude iria mandar um perdido pra ele. O Prota fica querendo saber do consentimento dele, mas na vida, certas vezes a gente não tem isso. Então Rebs pergunta se alguém quer ir contra o novato. Logo um monte de gente fica animado ao ver carne fresca no pedaço, com todo mundo querendo ir primeiro. O Prota logo diz que parecia que ele teria que usar um pouco de poder. Na 1v1 Situation, Max apresenta e diz que é um prazer conhecer o Prota. Ele pergunta se o Prota tinha algum problema com o corpo dele, pois parecia que se ele desse um golpe de espada ele iria se partir no meio. E Rebs então pergunta se os dois estavam prontos, então inicia o X1 franco. Max avança na direção do Prota, que num piscar de olhos é desarmado e logo em seguida é desmaiado. Com isso o sistema notifica que o
Prota ganhou mais 15 pontos de fama por derrotar o Max. Todos ficam sem acreditar que o Max foi derrotado somente com um golpe. O Prota fala pra gente que era o esperado, por causa dele ter comido pitaias vermelhas. Então agora a força do nosso Prota tava no nível da de um ogro. Todos então querem saber o que foi isso que aconteceu e pedem pro Prota lutar contra eles também. Então depois de várias lutas, várias técnicas, vários pontos de fama farmados, um outro mercenário surge pra dar conta do nosso Prota. Só que dessa vez, esse sim era forte. O Prota olha pra ele e acha ele uma muralha. O cara é muito grande, cheio de músculos e é chamado de Charlotte, que chega perguntando se os outros não tinham vergonha de perder pra um novato. Então diz que ele será o oponente dele dessa vez. O Prota desesperado tenta quitar do game, mas ele não consegue. Valeu aí, Aquila. Então ele pede um minutinho de descanso pro Charlotte, mas quem perdoa é Deus. E o Charlotte não. Sem escolhas, o Prota decide levar tudo isso a sério. Num movimento muito preciso, ele pega o Charlotte no ar e dá um golpe de judô nele, derrubando o cara de costas no chão e desmaiando ele. Com isso, ele ganha mais 30 pontos de fama e todos começam a achar ele definitivamente incrível por ter conseguido derrotar até mesmo Charlotte. E isso só faz os outros quererem lutar ainda mais com ele. Ribs, olhando tudo isso, manda todo mundo sair da frente. E então, com uma aura macabra, ele vai em direção ao Prota, que quer acreditar que ele só tá fazendo aquilo pra tomar conta dele, por ser um aprendiz do amigo dele. Então Ribs abre um sorrisão e diz que o Prota é o escolhido. Ele foi o escolhido pra ser o novo líder do grupo pra essa batalha que eles vão enfrentar. Com isso, infelizmente, o nosso Prota parte agora sendo um líder de um grupo de mercenários, com uma missão sendo encerrada. Missão essa que era junte-se à guilda dos mercenários. E agora uma nova missão foi mandada, retomar o Monte Hafren. É mostrado que em Save of Humanity, a irmã mais nova do Charlotte, Baptiste, é atualmente a gerente da taverna François. E também que na cidade em que o Prota tá, Frankfurt, o príncipe eleitor é atualmente engajado numa batalha com Pesamut, no Monte Hafren, mesmo monte em que o Prota foi mandado recuperar. Com todas as tropas reunidas perto do Monte Hafren, Ribs comanda todos a partirem pro ataque. Assim a guerra contra, pelo visto, orcs começa freneticamente. O Prota, cortando diversos monstros, diz que agora finalmente eles estão alinhados com as forças do príncipe eleitor. É mostrado Ribs explicando pra todos que eles estão em um confronto direto contra o exército orc do rei demônio Pesamut. Então a missão deles seria bem simples: roubar a bandeira militar do comandante inimigo. O plano seria, quando as forças deles atravessarem a formação do inimigo, eles passariam por uma abertura que iria se formar e colapsariam as linhas inimigas. Mas o Ribs reforça pra todos lembrarem que estariam lutando contra orcs orgulhosos, sendo eles não apenas só fortes, mas também possuindo uma ótima coordenação. Então ele finalmente fala com o Prota e diz que o trabalho dele como líder do grupo seria perigoso. É claro que o Prota se assustou com o trabalho dele de líder, já que ele só estava tentando conseguir um pouco de mérito militar e meter o pé de lá o mais rápido possível. O mal do Prota é achar que só ele é esperto. É nos mostrado então os orcs, com um deles dizendo pro capitão dele que vinha com más notícias. Os lanceiros deles estavam sendo triturados. O capitão diz que isso era ridículo, pois eles tinham lanceiros de elite. E então ele pega a lupa da mão do cara e quando ele vê que o time do Prota tava com a marcha em progresso, logo o capitão dos orcs fica pianinho e manda os guerreiros fazerem a fila e alinhar os mosquetes. Então eles metem chumbo no grupo do Prota, e o Prota acha isso ridículo, já que esses mosquetes não eram de fogo rápido, então eles teriam que ficar alternando entre as filas para poder atirar. Rapidamente o grupo do Prota acaba com a linha de mosqueteiros orcs, sobrando somente o capitão com a bandeira, que diz ser impossível todos serem aniquilados por aquele fracote, vulgo o Prota. O orc fala que eles não podem ser humanos, e diz que não pode permitir que eles consigam a bandeira, pois ela carregava o orgulho inteiro da história da tribo deles. Depois de todo esse papo, o Prota elimina o capitão orc e consegue a bandeira, assim acabando com a missão dele e ganhando seus pontos de liderança e fama. Feito isso, ele conta que só vai ter que aguentar um pouquinho mais, e logo terá o mérito militar. Um dos membros do grupo dele conta que tem más notícias pra dar, os aliados deles estão recuando, o que significava que basicamente eles estavam sozinhos contra a linha inimiga inteira. O reforço dos orcs tinha acabado de chegar no local. O Prota não consegue entender por que os outros estavam recuando se a vitória estava logo na frente deles. O carinha com medo pergunta se eles não deveriam só deixar a bandeira por lá mesmo e correr também, mas infelizmente eles já estavam completamente cercados. O chefe oculto, grande general Orc Calion, diz que eles estavam acabados e pede para os corajosos guerreiros humanos desistirem e recuarem. Ainda estava dando a opção deles saírem de lá com vida. Ele fala que esses eram os orgulhosos soldados de elite e se eles retornassem agora e deixassem a bandeira com eles, ele honraria a coragem deles e pouparia a vida deles. O Prota maluco diz que não iria acreditar naquela mentira nem ferrando e fala que se ele desse mais um passo à frente, iria mandar a bandeira deles pra gaveta da cueca do Charlotte. F bandeira, família. O Orc pergunta como ele ousa dizer que vai colocar a bandeira dos orcs em um lugar tão obsceno como aquele. O Prota pergunta pra ele se ele acha que tem regras em guerra, tentando assim intimidar o mano Calion. Se a vitória significasse fazer isso, ele iria fazer o que bem entendesse com a bandeira. Então o general diz pra tal pra preparar chumbo grosso. E então eles começam a descer o cacete no grupo do Prota. O Prota conta que nas jogatinas anteriores dele, eles nunca deixaram de mão a bandeira deles facilmente. Então todos do grupo do Prota começam a levar um sacode. Ele diz que acha roubado que eles trouxeram o general
general logo de primeira. Ele conta que não tem como derrotar aquele monstro com a fama e o status atual dele. Ele fica nervoso se perguntando o que fazer, e ele começa a se lembrar de todos os amigos dele e da frase que a Aquila disse, que se ele morresse no jogo, também morreria na vida real. Após uma mini crise de ansiedade, um soldado dele fala que precisa dar logo as ordens, senão eles iriam ser varridos do campo de batalha. Então ele diz que o cara tava certo e começa a rir que nem um maluco. Os caras começam a falar que ele realmente perdeu a cabeça. Então ele grita pro Charlotte passar a trombeta pra ele. Charlotte diz que não tem nenhum reforço por perto pra isso, mas o Prota só manda ele calar a boca e confiar. Ele usa a trombeta na direção que os orcs estavam. Um soldado diz pra ele que essa era a direção errada de onde todos os aliados dele estavam. O Prota fala que sabe e manda ele calar a boca e bloquear as flechas. Na mente dele, ele fala: estamos aqui, Aquila, se você tem algum senso não vai me abandonar aqui. Então ele pensa que afinal ele era um VIP. O general grita pra todos os lanceiros avançarem, e então quando o lanceiro ia finalizar o Prota, uma lança atravessa ele. E então o guarda do príncipe eleitor chega voando de cavalo, não sei como, e manda os soldados levantarem suas espadas. Com o fim dessa cena é mostrada uma curiosidade sobre a bandeira dos orcs. A bandeira militar do exército orc nunca foi substituída desde a criação do exército, então ela representa a própria história, e os nomes inscritos na bandeira provam o quão orgulhosos seus guerreiros realmente são. Cada cavaleiro, o general orc diz pra todos recuarem, pois essa luta era entre ele e ela, a condessa de Niederbayern. Isso era pra ele um duelo nobre, e ela diz que ele é um verdadeiro homem. Ele no caso é um orc. Ela lança uma estocada na cabeça dele com esse desviando no último segundo. Então começa uma frenética trocação franca de cinema. O Prota acha incrível eles estarem até equilibrados em força, mesmo que Walpurgis ainda esteja no começo da história. Ela ainda assim era muito forte. Com Walpurgis desviando a espada do general, ela dá um chute na cara dele, e ele ri e diz que era como esperado. Ela era incrível, não sendo apenas boa na esgrima, mas também no combate corpo a corpo. E ele deduz que ela provavelmente era da Irmandade de Walpurga, então ele diz que esse tipo de ordem militar faz sentido. Ela aponta a espada pra ele e diz que serve Deus como um coração devoto. O orc pergunta se era só aquilo que ela tinha pra falar, então ela diz que tava ficando tarde e parte pra cima dele de novo. As espadas dele se chocam e num ataque onde o general acerta o chão, ele vai num piscar de olhos e pula muito alto, e em um único ataque atravessa o capitão. E as últimas palavras dele são: foi uma ótima batalha. Um dos orcs grita que o capitão caiu, então manda todas as tropas recuarem. O Prota fica incrédulo, pois mesmo que o general fosse poderoso, ele foi derrotado em um único golpe, e ele diz que era o esperado da condessa de Walpurgis. Walpurgis pergunta pro Prota se ele era o líder dos mercenários. Ela diz que pode sentir a coragem dele e estende a mão pra ele, se apresentando como Walpurgis. Ele agradece por ela ter salvo a tropa dele e aperta a mão dela. O sistema notifica que a Walpurgis expressa ter respeito por ele. Ele conta pra ela que se ela não tivesse chegado na hora, todos eles iriam de base. Na cabeça dele, ele diz que no momento ele não é o eleitor, então ele deveria ter sido mais cauteloso assim abaixando a cabeça dele. Um soldado do Prota pergunta o porquê dele estar abaixando a cabeça e diz pra ele segurar a bandeira dos orcs. O sistema notifica que a fama dele dentre os mercenários aumentou, e o Prota pergunta se tudo isso foi por causa dele. Então ele lembra de todos os momentos da guerra e diz que agora entende, e comemora muito por a bandeira ser dele agora. Com todos no restaurante, a irmã do Charlotte abre a porta do restaurante com tudo gritando por ele. O Charlotte todo fofo comendo com sua carnezinha e o Prota de fundo. A irmã dele toda pequenininha pergunta se ele tá bem, se tinha alguma machucado após voltar da guerra, e ele diz que tá tudo bem com ele. O Prota pergunta pro Reeds quem é ela, se por acaso ela era filha dele, e o Reeds fala que era impossível, já que o Charlotte só tinha 15 anos. 15 anos só de cadeia, só se for. Reeves diz que a garota tá falando com o Charlotte e a irmã mais nova dele, a Batiste. Ela começa a gritar com o Prota dizendo que por causa dele o Charlotte acabou assim. Ela manda ele pagar as contas médicas dele, e o Prota até recebe o status de confusão por conta disso. O Charlotte tenta acalmar a irmã dele, mas ela só vira pra ele e fala pra ele ficar calado enquanto ela resolvia as coisas. O Charlotte conta pra ela que foi graças ao Prota que eles todos conseguiram voltar vivos pra casa. O pessoal começa a dizer que era verdade, que se não fosse o líder vulgo Prota, eles teriam virado comida de orc. Ele, aliás, todo bobo por receber tantos elogios, manda o pessoal só voltar a comer. Todo mundo começa a gritar agradecendo o Prota enquanto a Walpurgis chega de repente no restaurante. A cena corta pra base avançada de Hafren, e a Walpurgis diz que o eleitor convocou o Prota pra se encontrarem. Ela diz pra ele que parece que ele pretende recompensá-lo com honras militares. Walpurgis pergunta se ele não achava isso incrível, já que como mercenário, essa era a honra que ele poderia receber. Ele acha ela um pouco diferente das Walpurgis que ele conheceu. Essa daí parecia um pouco mais alegre. Ele brinca com ela, dizendo que a condessa vulgo ela parecia mais feliz que ele com a notícia. Ela diz pra ele chamar ela apenas de Walpurgis, não de condessa, e ele só corrige falando Walpurgis então. Cavalgando com ela no cavalo, ela fala pra ele olhar ao redor. Ela mostra os soldados dele e diz que se não fosse pela coragem dele, esses mesmos soldados não estariam vivos. Ela diz que todos eles devem suas vidas ao Prota. Todos eles eram cidadãos do Império, então o Prota salvou cada um deles também. E pergunta se ele precisa de outra razão pra se sentir feliz também. Mulher gente boa, velho. E ele pensa que ela tá certa e que também ela nunca mudou. Ao lembrar das outras jogatinas que ele teve, ele diz pra gente que a única coisa diferente
diferente de tudo foi a natureza do relacionamento deles, das outras situações que eles se conheceram, porque agora ele era somente um mercenário. Ao chegar em frente à tenda do príncipe eleitor, Walpurgis anuncia que ela trouxe o Valorstead ao local. Então o príncipe diz que ela fez um bom trabalho. E então, sentada numa mesa onde estavam acontecendo uma reunião sobre a guerra, ele diz que é um prazer conhecer o Prota e se apresenta como eleitor de aço, Philip. O Prota se curva e diz que é uma honra estar na presença dele, a sua alteza. Logo o Prota diz pra gente que então aquele era o famoso protetor novo, e ele fala que só a presença dele sozinho é imensamente forte. O príncipe então ri e diz Valor, o grande cortador de grama. Sua coragem realmente me impressionou, você lutou ferozmente como um leão. O Prota então responde que se sente lisonjeado. O príncipe diz que isso não era tudo, já que aqueles que ganham honras militares deveriam ser recompensados de acordo. Para a companhia dele, ele iria dar 100 florins, e para o Prota em específico ele iria dar 300 floris. Assim o Prota ganha os 300 florins, possuindo então 350 em mãos. Aí você me pergunta, quanto vale isso? A cada 100 florins vale um salário anual de um lanceiro. Então você me pergunta quanto vale o salário de um lanceiro anualmente pra gente que é da vida real. Obviamente eu não sei. O Prota se ajoelha e diz que vai retribuir a graça dada pelo príncipe futuramente. Então o príncipe pergunta se o Prota tinha algo mais a pedir. O mesmo fala que tem somente um pedido. Ele somente gostaria de se reagrupar com os camaradas dele e descansar em Vitbayer. E o príncipe diz que Vitbayer é relativamente longe da frente de batalha, mas ele iria atender o pedido dele e manda ele pegar uma carroça de suprimentos e usá-la conforme o necessário. O Prota agradece novamente, então o príncipe pergunta de novo se tinha algum pedido mais. E o Prota fala pra gente que normalmente ele daria um passo atrás nesse ponto. Então ele pergunta, sua graça, posso perguntar uma coisa? O príncipe cheio de aura diz pra ele ir em frente. E então o Prota pergunta o que ele pensa sobre esta guerra. Então o Prota pensa que era o esperado, todos estão perdidos sobre a guerra. E bem, ele mesmo diz que não há como evitar, ele é somente um humilde mercenário. O príncipe, após ouvir a pergunta do Prota, pergunta o que ele achava. Então o Prota responde que com a perspectiva limitada dele, ele ainda não vê o quadro completo, mas ainda assim tem uma coisa que o preocupa. Um nobre começa a rir da cara dele e pergunta que tipo de bobagem o preocupava. Ele diz pra ele não pensar que é qualificado pra dar conselhos ao eleitor só porque conquistou um mérito militar. O outro nobre concorda com o cara e diz que esse cara deve ter pego a informação de algum lugar. Então Walpurgis diz que há um ditado que diz, abre aspas, mesmo ao atravessar uma ponte de pedra é preciso bater nela primeiro, fecha aspas, e pergunta pro príncipe por que não ouvi-lo ao menos uma vez. E então um outro nobre, mais feio ainda, aponta o dedo na cara dela e diz como uma humilde condessa ousa falar. Aquele homem com quem ela estava falando era o eleitor. O mano avisa pra essa coisa parar de falar besteira, porque ela era sobrinha do eleitor de Bayern, e diz pra ele mostrar algum respeito. Nem parece que ela facilmente varreria todo mundo daquela tenda com uma espada. O Prota pensa que era o esperado da Walpurgis, até mesmo o eleitor de aço não pôde simplesmente ignorar ela. O príncipe então diz pro Prota dizer como ele vê essa guerra. Então o Prota fala que tem uma emboscada se aproximando. O príncipe se surpreende com a informação e fala que pra ele falar sobre uma emboscada, imagina que o Prota tem alguma base pra isso. O mesmo fala que sim e conta que as principais estratégias do rei demônio Pesamut sempre envolveram emboscadas e traições. E ele diz que levando em conta a guerra com o reino de Toa 10 anos atrás e a batalha com Margrave Anhalt 6 anos atrás, eles poderiam deduzir que em ambas as batalhas as táticas de emboscada do Pesamut desempenharam um papel decisivo. Dito isso, eles não deveriam ignorar a sua outra estratégia, as traições também. Então o príncipe deduz que o Prota tá falando que tem um impostor entre eles nesse exato momento. Já ouvi isso em algum jogo antes. O Prota, pra não botar a mão dele no fogo, diz que só tá falando da possibilidade, já que nunca é demais ser cauteloso. O príncipe com essa carinha de psicopata fala sim, cuidado, você é bem ousado, não é? E ele fala pro Prota ouvir que a única razão pela qual sua cabeça ainda tá grudada no corpo é porque ele permite, e pergunta se ele entendeu qual o lugar dele. Walpurgis até tenta falar, mas o Prota abaixa a cabeça e diz que entendeu. Então se levanta, pede desculpas por ter passado do limite, pede licença e vai embora. O Prota diz pra gente que ele é suspeito. Nas tentativas anteriores do Prota, o eleitor de aço teria sido mais prudente, segundo ele, e que dessa vez ele parecia extremamente arrogante, extremamente com cara de psicopata. O Prota então começa a notar que definitivamente tinha algo diferente dessa vez. Primeiro as frutas vermelhas do dragão, as que o Rude roubou das bruxas, o Prota conta que normalmente elas aparecem muito depois, e então a Walpurgis, que ainda não deveria ter aparecido na guerra, tudo tá diferente das inúmeras jogadas anteriores do Prota. Então de repente alguém chama o Prota, esse alguém sendo a lindeza da Walpurgis, que correu pra achar o Prota de novo. Numa cena muito fofa dela, ela diz que finalmente encontrou ele de novo. O Prota pergunta se ela correu do caminho de lá pra cá só porque tava preocupada com ele, e a mesma diz que sim. O Prota já fica todo gado. Walpurgis diz que o Prota permita que ela peça desculpas em nome do eleitor de aço, Philip, pelas palavras e ações dele, e se houver algo mais que o Prota queira, ela faria acontecer. Rapaz, dizer essas coisas pra esse protagonista é um pouco complicado. E com esse Prota safado, ele já pensa logo tudo o que eu quiser, e ele fala pra ela realmente tudo o que eu quiser, tem certeza, vai que eu peça algo muito extraordinário. Ela diz pra ele não subestimar ela, e ela fala que quer que saiba que a família dela é uma das mais ricas de todo o império. Ele fala que dinheiro soa
bom. Então ele diz que ela deveria ter muitas roupas. O cara é safado, pilantra e cafajeste. Voltando a ser um ser humano normal, ele diz que gostaria de um cavalo e uma pistola, se for tudo bem pra ela. Ela pergunta se é realmente só isso que ele quer e fala que essa é uma oportunidade muito rara. O prota diz que tá tudo bem. Ele diz que se tornar um cavaleiro sempre foi o sonho dele, então ele queria usar essa chance pra aprender a cavalgar. E a pistola, bom, a pistola era somente a fantasia pessoal. Ele começa a lacrimejar. Ela pergunta que lágrimas são essas e o prota responde: são lágrimas de um homem. Ela ri e diz que nunca tinha conhecido alguém tão humilde antes. Mal sabe ela. Na mente do prota, ele diz que teve que desistir de muitas coisas pra isso, Val. Então Walpurgis diz, abre aspas, certo, não deveremos ficar parados aqui, fecha aspas. Ela pega na mão do prota e diz pra ele ir com ela. Ele fica todo encantado com ela, mas um tempinho depois mostra o campo de batalha de Hartenhill. Eleitor de aço Philip versus o rei demônio Pesamut. O príncipe grita pra Pesamut que agora era a hora em que ele iria ir de vala. O Pesamut Chad pergunta se alguém não iria fazer ele calar a boca. O bafo dele fedia de lá. O cara é um príncipe e não escova os dentes, tá maluco? Então o servo de Pesamut diz pra ele que todas as preparações estavam completas. Pesamut diz bom trabalho e um outro servo dele pergunta se ele realmente estava planejando usar aquele maníaco, Rejaz. Pesamut diz que não quer entrar nessa conversa de novo, mas o servo fala que ele era muito cruel. O servo continua dizendo que capturar o eleitor poderia ser a chave. Ele vivo é um refém valioso. Então pergunta se realmente vale confiar naquele monstro. O Pesamut diz que sabe que vai manter ele sob controle. Só era pros caras confiarem no pai. Então ele chama a fala do mal. Uma criatura atende o chamado e diz que está pronta. Andando em cima de outras criaturas, Pesamut fala que ela tá fazendo um bom trabalho, manda ela continuar atenta. E ela diz que vai. Então ele manda ela não exagerar dessa vez e a mesma fala que nunca exagerou antes. Ele grita com ela dizendo que ela sempre exagera. Ela diz que é mentira, ela sempre se segurava, sempre. Ele só fala de novo pra ela não pegar pesado. E ela grita com ele irritada. Com mais uma curiosidade sobre o jogo, as exatas condições pra terminar o jogo ainda continuam secretas, já que os desenvolvedores nunca revelaram oficialmente. No entanto, muitos jogadores acreditam que os guardiões são a chave pra desbloquear o verdadeiro final. Voltando pro nosso prota andando de cavalo na floresta, ele acha o cavalo incrível. Cavalo esse chamado de Fili, e ele diz que a velocidade dele é surreal e fala que Fili era só um cavalo reserva. Imagine os titulares. Ele conta que é o esperado da cavalaria nobre de Bavária. Não só isso, mas também ela deu poções muito caras pra ele. Poções essas sendo de cura, literalmente curando todo tipo de doença ou ferida, e só uma dessa custa 1000 florins. O prota diz que uma poçãozinha dela equivale ao preço de um prédio inteiro. Quem pode, pode, pai. Então uma explosão acontece atrás do prota que diz que já começou a guerra. Ele fala que tem que ser rápido porque o arrogante do príncipe de aço não tem nenhuma chance de vencer a guerra contra o Pesamut. O prota diz que ele provavelmente só iria atacar o Pesamut de frente, totalmente despreparado e ser destruído. E dito e feito, o príncipe Philip foi traído por outro nobre do grupo dele, que fala pro Philip escutar bem. Agora mesmo ele estava cometendo traição contra o imperador e ele e o Pesamut estavam trabalhando juntos. Então os dois iriam presos por alta traição contra o imperador. Basicamente ele estava dizendo que iria fazer com que o imperador acreditasse que o príncipe eleitor, junto com esse mano, estavam desde o início trabalhando com o Pesamut, incriminando ele de propósito. O príncipe de joelhos no chão diz que é impossível alguém acreditar nisso. Pesamut pisa na cara dele e pergunta se ele tem 12 anos ainda e fala pro príncipe parar de viver numa vida de ilusão e olhar pro que tá acontecendo na frente dos olhos dele. Ainda fala que ele é apenas um louco com poder. Pesamut então estala os dedos e chama os servos dele mandando pegar o príncipe. O príncipe, que nem o mendigo, diz pra eles não fazerem isso, não tocarem nele, porque ele era um nobre eleitor. Tô vendo o nobre aí. Quando o Pesamut diz pra amordaçá-lo, pois ele era muito barulhento, a grande Walpurgis, nossa Gold, chega dando um chutão na cara dele. Ela diz pra um soldado que essa era a chance de resgatar o príncipe. Então os soldados conseguem pegar o príncipe e dão o pé montado a cavalo. O nobre traidor grita com o Pesamut dizendo que nesse ritmo o príncipe iria escapar. Pesamut manda ele calar a boca porque ele já tava dando dor de cabeça nele. Então se comunica com Rejaz e diz que o príncipe tava indo na direção dela. Rejaz responde perguntando se era agora que ela tava tendo uma pequena diversão no momento. Pesamut manda logo ela se preparar e começar logo a operação. Ela diz sim, meu lord, e diz que era a hora dos cachorrinhos dela comerem, já que eles pareciam estar com fome. Ela vai soltar os 5 Rottweilers dela. O prota, que também tava na floresta, se depara com os cães de Rejaz. Cães esses que dizem que são zumbis. Ela desgasta os inimigos dela e com isso finaliza a presa dela bem devagar. Uma tática aos olhos do prota bem nojenta. Ela não sabe ir na mão. Desviando de um dos cães e atirando nele, ele grita que conhece os jogos dela. Como ele vê que só tem um cão pra cima dele, ele imagina que os outros estão indo na direção do Philip. Mas ele nem liga pro príncipe. Ele tá preocupada com a Walpurgis dizendo pra ele. Então ele acelera o cavalo pra ir mais depressa. Já no grupo da Walpurgis, junto com o príncipe, o mesmo conta que a mana dele não tá circulando direito. Ele imagina que seja algum poder do Pesamut. Distraído com isso, um soldado avisa que tem um inimigo em cima dele. Era o cachorro Chupetão. Walpurgis rapidamente corta a cabeça dele e logo em seguida ela pergunta se tá tudo bem com o príncipe. O mesmo diz que sim, então ela conta pra tropa que essa era uma zona ainda não explorada pelos humanos.
humanos, então eles deveriam tomar muito cuidado a partir de agora. Mas de repente uma soldado grita bem baixinho por ajuda, e quando o príncipe olha pra trás, tem 4 cachorros em cima dela, um já agarrando no pescoço dela. A Valpurgis diz pra soldado aguentar mais um pouco, que ela já tava chegando pra ajudar. Quando o arrombado do príncipe de Menda grita pra Valpurgis só deixar ela pra trás, Valpurgis grita perguntando como ele pode falar deixar essa pra trás. O príncipe diz que é óbvio, o peso da vida dela e a dele não era nada comparado um ao outro. Foi aí que Valpurgis percebeu que ninguém se importava com ela. Valpurgis se pergunta se aquele era o dever de um governante. Valpurgis sabe que ela deveria ter escutado as palavras do Prota antes. Ela sabe que se apenas ela tivesse realmente escutado a palavra do Prota, ele provavelmente seria capaz de lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo isso era culpa da realeza por ignorar ele. Rejaz chega rindo e diz que os humanos são hilários. Então ela consegue amarrar uma corda no pescoço da Valpurgis, jogando ela pra fora do cavalo. Valpurgis, caída no chão, vê que o príncipe simplesmente abandonou ela e seguiu em frente. Príncipe arrombado, acha que vai bem conseguir sobreviver sozinho nessa floresta. Jogada no chão, Valpurgis fala que ela estava errada sobre ele, dela pensar que alguém como ele é chamado de eleitor. Rejaz, ao escutar isso, diz que é exatamente por isso que ele é um eleitor. Então sim, meus amigos, esse arrombado também era um traidor, o que já tava meio que na cara. O Prota lê novamente a descrição da poção, que diz que cura completamente qualquer ferimento ou doença, mas o cuidado necessário é aplicar diretamente na área ferida, o que significa que o Prota felizmente vai ter que tirar a armadura da Valpurgis. Agora isso tá começando a ficar interessante. Após ver a Valpurgis desmaiada no chão, ele fala que precisa ficar calmo, porque era apenas um procedimento médico, não tem espaço pra nenhum pensamento impuro por aqui, então ele começa pronto ou não. O Prota conta pra nós que o verdadeiro nome dele, que a maioria, como eu e você, esqueceu, é Han Jae-woo, e conta que quando ele era criança o pai dele tinha falecido devido a uma doença, e a mãe colapsou devido ao excesso de trabalho, e então, nos 18 anos de idade, ele foi deixado sozinho. É mostrada uma cena dele cobrando alguém que tava devendo dinheiro pro cara que o Prota trabalhava. Nessa época, o Prota tinha 22 anos. O carinha que ele ajudou cobrando dá um pouco de dinheiro pra ele como compensação. O Prota diz que isso era só um conserto temporário pras coisas, e se ele tinha esse tipo de dinheiro pra pagar ele deveria só pagar o débito pro outro cara. O carinha todo nervoso diz que tinha uma missão essa semana. Assim que ele terminasse, ele daria cerca de 10 milhões de wons. O Prota pergunta como ele iria conseguir 10 milhões de wons só com uma missão, e ele pergunta que tipo de jogo é esse que o cara jogava. Então o mano pergunta se ele não conhece o jogo Humanity Guardian. O Prota fala pra ele falar sobre o jogo. Então ele explica que é um jogo bom, garotas lindas de anime e design de personagens globalmente aclamados. 1 bilhão de pessoas era o número de players massivo em um único jogo single player de RPG. E ele fala que top rankers casualmente conseguiam itens raros e vendiam por 10 milhões de wons. A missão que o mano iria fazer hoje iria dar esses 10 milhões pra ele. O Prota interessado pergunta se essa cápsula é o que fazia todo mundo ganhar um dinheirão com aquilo. O Nerdola diz que sim e pergunta se o Prota não quer testar. O Prota recusa dizendo que estava ocupado naquele dia. E nesse exato momento, o chefe dele manda mensagem dizendo que ele iria cancelar o trampo de hoje. E então agora o Prota tava de folga. Então o Prota entra pela primeira vez no game. Logo ele percebe que a tecnologia moderna era incrível. O céu parecia muito real na visão dele. Até as ruas, as pessoas, tudo era como se fosse a vida real. Andando pela cidade ele viu uma barraca de frutas e fala que elas pareciam tão reais. O Prota, impressionado com tudo aquilo, toca no NPC pra ver se era real mesmo. E então o NPC pergunta se ele vai pagar ou não pelas frutas. Caso ele não fosse comprar, era pra ele meter o pé dali. O Prota vê que a moeda do jogo é florim e ele só tinha 10 dela. Então ele decide poupar dinheiro no momento, mas aí ele vê um NPC criança com a mãe dele olhando pras frutas. A criança fala que as maçãs pareciam boas e a mãe do garoto fala pra eles irem. Então o Prota decide comprar uma maçã pra criança, que custava 1 florim. A criança saiu toda feliz após ganhar uma maçã e a mãe agradece muito ao Prota por ter comprado a maçã pro filho dela, pois aquilo custava um dia de trabalho inteiro dela. O Prota diz que tudo isso trazia memórias pra ele, de quando ele era uma criança e andava com a mãe dele pelas ruas de Seul. Ele sempre pedia pra ela comprar uma coxa de frango frita. É aqui que ele diz que esse jogo realmente era charmoso. Após isso ele conta que começou a jogar o jogo mais frequentemente. Quando a vida real estressava ele, jogar o jogo fazia ele se sentir muito melhor. E então ele começou a jogar mais e mais. Toda a raiva acumulada na vida real ele descontava no jogo, caçando monstros, ajudando NPCs, e depois de recarregar a bateria social dele, ele voltava pra vida normal dele, vulgo cobrar e fugir de agiota e bandido. Mas sempre voltava pro jogo cansado, e naquela época 5 anos já haviam se passado no tempo do jogo. Então na primeira jogatina do Prota, a Valpurgis finalmente aparece dizendo: então você é quem chamam de Han Jae-woo. Ela se apresenta dizendo o nome dela e conta que ouviu dizer que ele era bem habilidoso. Então ela pergunta pra ele se ele não quer ajudar ela com um javali furioso na floresta de Ravel. O Prota pergunta que tipo de javali furioso era, então a Valpurgis pergunta se ele tava com medo, mas ele, pra não sair por baixo, diz que já tava pensando em comer javali no jantar. Então a Valpurgis fala que espera que as habilidades dele sejam tão grandes quanto a boca dele. Então é mostrado a Valpurgis elogiando o Prota por ter derrotado um javali furioso gigante com apenas um ataque. Ele diz que ela não fez absolutamente nada o tempo todo. Valpurgis diz que ele era muito forte, por isso ela não conseguiu entrar na luta também. Então ela pergunta se ele não quer se juntar ao grupo dela, mandando assim
enfim, uma solicitação de pare pra ele. O Prota pergunta pra ela se aquilo não era só mais uma forma dela conseguir mandar nele. A mesma pergunta se por acaso ele sofria de problemas crônicos de confiança. Ele diz que é algo mais ou menos assim. Ela ri e fala que ele é interessante. Valpurgis então diz que se ele aceitasse a pare, ela o recomendaria como cavaleiro do Império. Interessado, ele aceita a proposta. Pouco tempo depois, o Império grita o nome dele aos céus e mostra ele e a Valpurgis olhando a multidão. Ela diz que é incrível o quão longe ele chegou tão rápido e pergunta como ele se sente virando eleitor de aço. Ele diz que sente como se não fosse uma conquista só dele, porque se a Lady Valpurgis não tivesse falado com ele naquele dia, ele não estaria tendo essa vista. Valpurgis diz que aquilo não fazia sentido, já que essas eram pessoas que ele salvou. Essa paz que estava era algo que tinha criado. Essas eram as pessoas dele. Ela realmente sabe fazer um discurso motivacional. E então é mostrado já no presente Valpurgis falando que ele era realmente incrível. Ela diz que não viveu muito, mas que nunca tinha conhecido alguém tão comprometido quanto ele. Ela pergunta se ele se importaria de ela saber. Ele é mostrado todo roxo, aparentemente depois de ter levado uma surra dela, e conta que simplesmente ama aquele mundo, já que era o primeiro lugar em que ele sentiu pela primeira vez que o céu estava lindo. Ela ri da cara dele e ele diz que tirando o fato do rosto dele tá doendo um pouco, ele tá ótimo. Ela pergunta o porquê de ele ter tirado a armadura dela e ele diz que não teve escolha. Ela diz que de qualquer forma vai voltar em breve pro convento dela. Então ele decide ir com ela avisar ao convento também que ela estava viva e bem. Ela diz que quando ela voltar pro convento depois, definitivamente ela iria recompensar ele, pois havia muitas coisas pelas quais ela era grata. O Prota faz uma cara de malicioso e diz que tá ansioso por isso. E então Valpurgis chama ele de pervertido. Cortando esse papo de Jack, Valpurgis fala que mesmo que não seja ela que dará a recompensa, o convento ainda assim irá recompensar ele. Ele diz que tudo parecia ser muito legal, mas ele ainda continua preferindo algo vindo dela. Então ela oferece outra bebida pra ele. Que grande recompensa. No convento da nossa querida Valpurgis, ela tá discutindo com a irmã Angela sobre o Prota. Aparentemente, mesmo ele sendo um VIP do convento, a irmã Angela diz que eles não têm escolha. Atualmente o convento dela tá sob protocolo de emergência, portanto, Valorstadt Valor não tem nenhuma entrada permitida. Com essa eu deixo e encerro essa obra por aqui. Caso vocês escutam bastante ela, assim que lançar mais capítulos eu trago pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto!